Podemos sentar, por favor. Então, gostaria de externar, meus agradecimentos, em primeiro lugar, ao senhor Padre Luiz Fernando, à comunidade de Santo Antônio, por onde eu passei. Não era paróquia ainda, mas marquei com a minha presença aqui em Palmital, não é? Então, muito obrigado por essa atenção. E também nossos queridos internautas, que estão aqui, estão aí nos vendo nessa transmissão. E com toda certeza você está rezando aí também na sua casa, pedindo por todos nós. Um gesto de humildade, um gesto de amor e uma forma também de procurar encontrar a Deus. O salmo responsorial, o refrão que nós cantamos, eu acredito que ele nos introduz dentro do tema da nossa liturgia. Quando nós cantamos, conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor, nada mais é do que o grande desejo que nós carregamos no coração: conhecer a Deus. Não só conhecê-lo, como também permanecer na sua graça. Deus nos conduz por caminhos que muitas vezes nós não conhecemos. Deus tem momentos especiais para falar ao nosso coração. Porém, no momento em que a minha vontade está unida à vontade de Deus, ou seja, me deixar levar pela graça de Deus, numa experiência profunda no Espírito de Deus, dar asas para que o Espírito voe comigo em direção ao infinito, é a experiência mais maravilhosa que nós temos de Deus na vida. E quem a faz, jamais quer deixar de lado. E este nosso pensamento, ele vem confirmado na primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Então, quem faz uma experiência verdadeira de Deus, quem deixa o Senhor conduzir a sua vida no mais alto, digamos, sentimento de amor, de mais puro amor, ele não quer voltar para trás, porque foi marcado por Deus. E qualquer experiência que nós fazemos de Deus, com Deus, para nos levar a Deus, é uma experiência válida. Qualquer experiência. Porque acabamos de falar, Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Deus também nos leva por caminhos que nós não conhecemos. Então isso nós entendemos que são várias as experiências de Deus na nossa vida. E feliz é aquele que desperta no momento exato quando Deus está lhe tocando. Eu digo todas essas coisas porque a vida de Paulo não poderia ser diferente. Nesta carta, aqui aos Gálatas, ele começa a dizer como foi a minha vida outrora no judaísmo. Ou seja, uma vida que talvez parecia ser uma vida preenchida pela graça, mas não era. Era uma vida vazia. Vazia de Deus, mas cheia de pensamentos, cheia de leis do Antigo Testamento. E Paulo, por ser tão ortodoxo, tão fiel à fé hebraica, à fé judaica, ele então perseguia
como ele diz, ele devastava a igreja de Deus. Porém, aqueles a quem Deus destinou para um projeto particular de amor, sempre terá o seu momento com Deus. Se nós ainda não tivemos, vamos nos preparar, porque esse encontro pessoal com Deus é um encontro maravilhoso. Porque Paulo fazia coisas erradas, Paulo estava cego pela lei do Antigo Testamento, mas Deus tem um momento exato de entrar na nossa vida, exato de entrar na nossa história. Podemos ter certeza, até vale aquele ditado: se não conhece Deus pelo amor, um dia conhecerás pela dor. Porque Ele tem o seu momento. Porque nós não sabemos, mas Ele sabe, porque nós somos frutos do amor de Deus, criação de Deus e perfeição de Deus. Então toda essa criação de Deus, o homem, a mulher, a humanidade, criado à imagem e semelhança de Deus, já tem um destino certo. Um destino que é contemplar a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus é santo, imagem e semelhança significa que também podemos ser santos. Podemos. E ser santos não é ser Deus, é totalmente diferente. Ser santo é participar da vida divina em Deus, da essência de Deus. Deus não é amor? Criados à imagem e semelhança de Deus, ora, o amor de Deus está então em nós, porque reflete de Deus na criação, nos animais e principalmente em nós, porque também os animais têm um modo particular deles de amar, talvez diferente do nosso, mas também tem. Só que o nosso é um amor puro, porque é um amor divino, da imagem e semelhança de Deus. Paulo, então, ele é transformado. Por quê? Porque chegou o momento de Deus. E quando chega esse momento, não tem pessoa, não tem projeto que possa nos tirar de Deus. Não existe, porque o amor de Deus é maior, bem maior do que toda a lei do Antigo Testamento, bem maior do que todo o poder e prestígio que Paulo gozava na sociedade do seu tempo. Porque aqui se trata de um amor transformador, se trata de um amor divino, não de um amor limitado como o nosso humano, um amor que extrapola a humanidade e que tem condições de fazer. Por quê? Porque ele é divino. E é interessante que Paulo, então, quando ele experimenta Deus no caminho de Damasco, ele vê que o projeto da sua vida estava caminhando de um lado oposto ao de Deus. Eu tenho toda a certeza que Paulo, ele deixou-se conduzir por Deus. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Porque aquele não era o caminho. Ali não estava a verdade em sua plenitude. Continha, digamos, sementes da verdade, espalhadas em cada
profeta que precedeu a Jesus Cristo. Porém, a única verdade, a totalidade de Deus estava em Jesus, e é este momento então que Paulo o encontra. E cai por terra todos os seus projetos. Não existe mais. Até no final da carta, Paulo diz que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. Não conhecia. E isso serve para nós. Quando nós não conhecemos, nós queremos destruir, até mesmo dentro da nossa igreja. As nossas picuinhas, as nossas briguinhas, umas coisas aqui, outras coisas acolá, etc, etc. Por quê? Porque não conhecemos de fato. Talvez passaremos a vida inteira e Deus vai se manifestar no seu momento especial a nós, no momento da nossa morte. Mas teremos este momento com Ele, porque Paulo teve, os grandes santos, santas na igreja tiveram. Porém, quando nós pedimos, conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor, se é um desejo do coração humano, nós temos que estar atentos nesses sinais de Deus. Ou será que Deus não está nos dando sinais que é tempo de voltar para Ele? Será que nós não estamos extrapolados, digamos assim, de tanto cansaço mental e principalmente espiritual, e é momento de deixar um pouco Deus conduzir a nossa história, ou seja, dar um basta num tanto de preocupações que nós temos, e fazer com que este refrão do Salmo, ele ressoe tão forte dentro do nosso coração: conduzi-me, Senhor, porque nós não estamos aguentando mais, nem mesmo na igreja. E nesta condução de Deus, os sinais nós estamos recebendo. Impossível. Talvez não somente por milagres, não somente por milagres, mas que Deus nos assiste, que Deus nos conduz, e que Ele tem reservado para nós um momento especial. Porém, qual é este momento especial que eu estou falando até agora? É o momento de Deus se revelar a nós. Revelou a Paulo. Paulo, ele teve uma iluminação muito grande do Espírito Santo. É claro que na história da espiritualidade, nós temos almas que foram, digamos, prediletas no Espírito. Ou seja, almas já marcadas por Deus, para Deus extrapolar o seu amor na vida dessas pessoas. Veja o exemplo de Santa Teresa do Menino Jesus. Impossível uma menina de 15 anos já entrar santa para um Carmelo, viver 9 anos enclausurada, fechada num mosteiro. São almas que Deus predestinou, que Deus marcou de modo especial. É um modo dele também se manifestar até nós, no exemplo dessas santas almas. Porém, aquele que quer deixar-se conduzir por Deus, existe o caminho. E qual é esse caminho, padre? É muito claro o evangelho de hoje. Muito claro.
O caminho, em primeiro lugar, é receber Jesus na nossa casa. Mas antes de receber Jesus na nossa casa, é necessário receber Jesus na minha casa, ou seja, uma recepção particular. Porque uma vez tocado na particularidade da minha vida, que eu descubro a riqueza da graça de Deus, a minha casa vai ser evangelizada. A minha comunidade vai ser evangelizada. Então Jesus quer entrar primeiro na minha casa, e da minha casa entrar na nossa casa. Por que a minha casa, a nossa casa? Porque todos nós temos estas mesmas atitudes que estas irmãs tiveram para com Jesus. Aqui é bonito esse evangelho, quando nós colocamos as mesmas atitudes numa única pessoa. Por isso que eu falo, primeiro a minha casa. Ver se eu tenho, digamos, uma vida tão ativa como esta Marta, que a preocupação era só fazer limpeza, só se preocupar com a casa, ou então eu tenho uma preocupação, digamos, como Maria, de estar aos pés de Jesus. Então, nesta única pessoa, o Jesus, ele quer entrar e quer ser hóspede na nossa casa, quer ser hóspede na minha casa. E nós sabemos que esse Jesus, que ele bate a porta da nossa casa, porque ele tem certeza bem maior do que a nossa, que a experiência com ele nos leva à vida, que a experiência com ele vai mexer muito com a nossa história. E é por isso que às vezes nós não queremos ir até Jesus, porque Jesus quer nos curar e nós não queremos a cura. Não queremos a cura porque nós não temos o tempo suficiente para ouvir o Senhor. Quando não temos tempo suficiente para ouvir o Senhor, a nossa vida então começa a minguar e nós começamos a morrer na graça de Deus. Quer um exemplo de uma pessoa morta ou que está morrendo na graça de Deus? A pessoa que não tem mais tempo para Deus. A pessoa que só pensa acordar cedo, trabalhar o dia inteiro. Trabalho é importante, parabéns a quem faz isso, mas a sua vida não é só trabalho. A sua vida é trabalho, a sua vida é você mesmo, estar de bem com você. A sua vida também se chama família, filhos, comunidade. Então isso, ou esses são meios, como eu falei, que o Senhor está falando. Nós estamos surdos, nós estamos cegos. Por quê? Porque não paramos mais. O dia para nós vai ter que ter 48, 200 horas para a gente poder dar conta dos nossos compromissos. E mesmo assim, por quê? Porque é uma mentalidade capitalista. É trabalhar, é ganhar, é gastar, é juntar, é fazer uma coisa, é fazer outra. É ter, digamos, também, aqui um puxãozinho de orelha nas mulheres, uma casa que para o marido entrar, tem que entrar de ponta cabeça, porque vai sujar onde pisa.
Não, não é isso. O Carlos Drummond de Andrade, ele tem um pensamento bonito, diz: arrume a sua casa cheirosa, que fique uma casa arrumada, que fique uma casa bonita, e desfrute desta casa. É para isso a limpeza. É para isso que vocês gastam o tempo de vocês. Não é para não sujar. Se não fosse para não sujar, fecha tudo, lacra tudo que não vai sujar. Mas se limpa para que alguém possa desfrutar da limpeza, para alguém desfrutar do seu trabalho, o seu bem-estar. Não é ser escravo, como Marta, e que foi um pouco indelicada, foi um pouco, digamos, atrevida com Jesus. Recebe uma visita e vai falar para a visita se ele não se importa, se a irmã dela, deixasse a visita ali e ajudar a arrumar a casa, fazer outros serviços. Isso é indelicadeza. Não se faz essas coisas. Ao passo que Maria não. Maria, como diz Jesus, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Qual a melhor parte? Ouvir, falar. Faça uma experiência dessa na casa de vocês. Escute mais os seus filhos. Ou peça para ele escutar vocês. Numa boa. Não é? Vê se vocês conseguem, na hora das refeições, desligar telefone, desligar WhatsApp, desligar televisão e ter uma conversa sadia, gostosa com a família. É um dos caminhos que Deus fala. É uma maneira de deixar Deus conduzir a minha vida, porque não estará conduzindo só a minha, mas estará conduzindo a vida da minha família, a vida da minha comunidade. Estará aperfeiçoando aquilo que muitas vezes nós não conseguimos, porque nos falta diálogo, porque nos falta compreensão, porque nós não temos a atitude de Maria de estar aos pés do Divino Mestre, escolher a melhor parte da vida. Eu creio que escolher a melhor parte da vida são todos esses elementos que eu falei. Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá alegria, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, a vida, a comunidade, a palavra. Isso sim, isso nos dá dignidade, isso nos dá também equilíbrio, porque fora disso tudo, não encontramos o equilíbrio que nós precisamos para suportar o mundo de hoje. No mundo de hoje nós não vivemos, nós estamos suportando, porque nós estamos carregando todo esse mundo pesado nas nossas costas. Então vai se suportando aos poucos e não estamos aguentando mais, porque nós não estamos ouvindo mais, nós não estamos escolhendo a melhor parte da vida. Não estamos. Isso serve também para nós, sacerdotes, para todas as pessoas que queremos ação, porém a reflexão, o escutar o Senhor falar e deixar-se conduzir por Deus para o caminho da vida, ou nós já esquecemos, ou nós estamos esquecendo gradativamente. Por isso que neste dia, nessa celebração, como falei, tão bonita, que nos dá aqui o exemplo de Maria, de caminhar para a terra da justiça e da paz,
Mais uma vez, então nós frisamos essas palavras de conduzir no caminho para a vida ao Senhor, significa caminhar para esta terra. Qual terra? Da justiça e da paz, a terra de Deus, que nos levará à vida. E para isso, nada melhor e ninguém melhor do que Nossa Senhora, que nos deu a vida, o seu Filho Jesus. De vida ela entende, de Jesus entende muito mais. E entendendo muito mais de Jesus, ela tem uma aproximação maior do amor, uma aproximação maior na contemplação, e nos leva, passos a passos, a cada dia, a esta perfeição de Deus. Que possamos então sair com o refrão desse salmo gravado no nosso coração, na nossa celebração: conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Vamos repetir todos? Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.